Né? Nessa etapa de geografia do capítulo 6, a gente encerra com o exercício propriamente dito do livro. Observe bem que muitos desses conteúdos que nós trabalhamos, vou fazer uma explanação de revisão. O sistema agropecuário do continente americano, ele não é diferente daquele sistema agropecuário que nós estudamos no Brasil, de agricultura de subsistência, de agricultura mecanizada em todas as esferas, né? Existem áreas no Brasil muito modernas e existem também atrasadas. Assim ocorre em várias partes do mundo. Nos Estados Unidos e Canadá são diferentes, né? Porque eles exigem, né, da própria população o desenvolvimento, por isso o investimento é maior, pouca corrupção e acontece em todas as esferas desenvolvimentos diferentes da América Latina. Existem algumas partes interessantes com relação a esses assuntos que vocês vão fazer com a correspondência bionífica. O que é isso, professor? Se estiver lá uma palavra, por exemplo, plantation, eu vou ter que vir aqui para o livro pesquisar o que é plantation, para não responder aleatoriamente, porque há uma relação de correspondência e revisão daquilo que a gente viu. Por exemplo, êxodo rural. O que é isso, professor? O êxodo rural. Quando eu vim analisar nessa leitura o que é o êxodo rural, aí você faz a correspondência bionífica para responder corretamente lá no seu exercício. Por exemplo, a gente viu a questão do desemprego estrutural, a gente analisou algumas questões relacionadas à agricultura comercial, que ela vem, ela é oriunda daquela agricultura, né, mecanizada. A gente observou também questão de relações existentes entre essas particularidades como a agricultura e a pecuária intensiva e extensiva e assim por diante. Com relação à urbanização do continente, observe só que lá vai ter mapa nesse exercício. Com relação aos Estados Unidos, região do Canadá, lembra que eu falei sobre densidade demográfica, que utilizei a área da Califórnia, o nordeste dos Estados Unidos, a região aqui do sudeste do Brasil, partes da Colômbia e assim por diante. Então, nesses fenômenos você vai encontrar lá o que é macrocefalia. Né? Quando você vê essas palavrinhas no seu exercício, não esqueça de você fazer a correspondência bionífica. A urbanização da América anglo-saxônica e a América Latina, elas foram diferentes. Entenderam? Porque o nível de desenvolvimento dessas nações, elas são bastante peculiares. Existem algumas características, mas outras não. A colonização de povoamento na América do Norte explica o grande grau de desenvolvimento instalado ao longo dos anos nessas nações. Canadá e Estados Unidos propriamente dito. Do México à Argentina, ou seja, as nações latino-americanas, tiveram outro processo diferente. E nesse contexto a gente analisou algumas questões pertinente às grandes cidades, né? As questões relacionadas às poluições, as questões relacionadas ao favelamento e assim por diante. É bem verdade que a industrialização da América Latina ela se divide por etapas e existem os setores de serviços. Esses setores de serviços, a gente destacou bem a economia formal e a informal, a questão dos ambulantes nos grandes centros urbanos. Né? E lembra quando eu falei para vocês sobre a distribuição da população economicamente ativa? A gente fez uma relação entre a América Latina e a América anglo-saxônica. E com relação a esse conteúdo, você observa bem que todas as problemáticas existentes nesse assunto, elas vão serem trabalhadas no exercício que está por vir. Tá certo? É um exercício que vai exigir um pouco de você. Você vai ter que estar aqui comigo para a gente tirar dúvidas e não mandar ele para a semana. Entendeu como é? Porque tem questões aí que a gente vai precisar debater. Porque algumas, não são todas não, viu? Recebo essa crítica como construtiva. Alguns dos exercícios que eu recebo está respondido de todo jeito, né? Assim nas pressas, não é de todo mundo. Eu entendo a correria, ou eu não quero quebrar a cabeça com isso, e respondo assim, não pessoal, você vai perguntar, professor, como eu faço isso? Ou professor, eu não entendi essa. Eu tenho uma ferramenta de trabalho muito interessante que é o Google. Eu tiro aqui por meu filho, que é errado. Se é para fazer a correspondência bionífica, como está aqui, aí ele vai e fala para o Google, já sai a resposta, ele copia lá.
Entendeu como é? É interessante essa comodidade nossa, porque o mundo moderno, ele permite com que eu me acomode. Mas quando você faz a leitura antecipada, como vocês fazem, vocês são aplicados, isso é bem verdade. Mas eu tenho muitos estudantes que fazem essa metodologia da facilidade, né? Porque hoje o mundo ele é fácil, né? Se eu for estudar conurbação, por exemplo, eu só falar para o Google vai explicar tudinho para mim. Mas existe uma questão falada e uma questão estudada. A decodificação e a ampliação do conteúdo. Por exemplo, o que são as plantations? O que é o êxodo rural? Por que ele ocorreu? Isso a gente debateu ao longo dos anos. O que é que faz com que muitas pessoas se desloquem para os grandes centros urbanos e vai se estabelecer numa favela? É a condição do pai de família, é a condição desses senhores e essas senhoras que não conseguiram estabilidade nos seus lugares pequenos ou na zona rural e foram à procura de uma boa condição de vida. Isso o Google não explica diretamente, entendeu? Então, quando eu faço a leitura relacionada a esses conteúdos, eu subentendo que é necessário que antes de eu responder um exercício, eu refaça uma leitura, por dois motivos. Primeiro, para eu não responder aleatoriamente, e valorizar o dinheiro de papai e de mamãe, entendeu? Qual é o segundo ponto? Para você crescer didaticamente em conhecimento e saber falar e abordar determinados assuntos em algumas épocas aí da sua vida, né? Você vai ser um profissional, se Deus quiser. Imagina eu estar falando a respeito do desemprego se eu não estudei lá geografia, a questão da carteira de trabalho, o emprego formal. E a informalidade, ela é importante, importantíssima. Se você vai a Caruaru, a maioria ali está informal, né? Existem alguns cadastrados pela prefeitura, mas a grande maioria não tem carteira assinada, não tem plano de saúde e vive do dia a dia. Isso é interessante, o Google não explica isso, entendeu? Então, faça a correspondência bionífica e a gente aqui vai desenrolando os assuntos junto com vocês, tá bom? Bons estudos, que Deus nos abençoe durante esse dia e que seja produtivo essa nossa segunda-feira.